Olá, pessoal. Estamos aqui para ministrar uma aula, né? E o tema da nossa aula vai ser as progressões aritméticas, correto? Antes da gente começar a nossa aula, propriamente dita, né? Eu gostaria de deixar algumas dicas que eu julgo relevante para que você tenha maior êxito durante o seu processo de estudo, certo? A primeira delas é que você assista a esta aula dando pausa, certo? A cada definição você dá pausa, reescreve no seu caderno as definições, certo? A segunda é que os exemplos, você dê pausa e tente entender os exemplos, certo? Antes mesmo de ver a solução. Depois, você tira aí 1, 2 minutos para fazer isso. Aí depois você continua, certo? Então, aqui. Como o tema da nossa aula são as progressões aritméticas, certo? E progressão aritmética é um caso especial de sequência, certo? Ou seja, é uma sequência que satisfaz determinadas condições, certo? Então, antes da gente ver o que seja uma progressão aritmética, faz-se necessário, né? Primeiramente, a gente ver a definição de sequência, certo? Então vamos lá para a nossa primeira definição dessa aula. Pode não, existe, né, sequência de números complexos, sequência de matrizes, sequência de vetores, mas como o nosso universo aqui é o conjunto dos números reais, então a gente vai definir aqui o que é uma sequência de números reais, certo? Se alguém chegar para você e perguntar o que é uma sequência de número real, o que você vai responder? A sua resposta é a definição de sequência, certo? Então você responderia isso aqui para ele. Uma sequência de números reais é uma função x, certo? Cujo o domínio é o conjunto dos números naturais e o contradomínio é o conjunto dos números reais. O que essa função faz? Essa função associa a cada número natural n um número real que a gente vai representar dessa forma aqui, ó, x índice n, certo? Esse xn aqui, ele é chamado o enésimo termo da sequência. Notação, né? Quando você vai escrever, seja no caderno, no quadro, você sente a necessidade de obter uma notação para representar o seu pensamento, certo? O que você está pensando. Então, como é que você vai representar uma sequência? A notação, existe essas três notações aqui, né? A primeira, a segunda e a terceira, que a gente vai dar preferência para essa primeira aqui, certo? Então, você vai representar a sequência da seguinte forma. Você vai abrir o parênteses, certo? Vai escrever o x1, que é o primeiro termo da sequência. Vai escrever vírgula. Aí vai escrever o x2, que é o segundo termo da sequência. Aí escreve vírgula, reticência, vírgula. Aí coloca o enésimo termo, que é o xn. Como essa sequência pode ser infinita, então aqui você coloca vírgula, reticência. Aí você fecha o parênteses, ok? Então aqui a gente tem o primeiro exemplo de sequência, né? Essa sequência aqui, ó. 1, 3, 5, vírgula, né, reticência, vírgula, o xn aqui, vírgula, reticência, aí fecha o parênteses, é a imagem dessa função aqui, ó, da função x de n em r, definida dessa forma aqui, ó. Cada termo dessa sequência é igual a 2n menos 1, certo? Ou seja, o xn é igual a 2n menos 1. Por exemplo, se você substituir esse n pelo número natural 1, então você vai obter o x1, que vai ser igual a 2 vezes 1, que é 2 menos 1, que vai dar 1, certo? Substituindo n pelo número natural 2, você vai obter aqui o x2, que aí vai ficar igual a 2 vezes 2, que é 4, menos 1, 3, que é o segundo termo da sequência. Substituindo esse n pelo número natural 3, você vai obter o x3, que vai ser igual a 2 vezes 3, que é 6, menos 1, 5, que é o terceiro termo da sequência, correto? Exemplo 2.
No exemplo 2, a gente tem essa sequência aqui, ó, 1, meio, 1 terço, 1 quarto. Essa sequência ela é a imagem da função x de n em R definida dessa forma aqui, ó. Xn é igual a 1 sobre n. Se você substituir no lugar do n o número natural 1, você vai obter o x1, que é igual a 1 sobre 1, que é 1, o primeiro termo da sequência. Substituindo n pelo número natural 2, você vai obter o x2, que é igual a 1 sobre 2, meio, segundo termo da sequência. Substituindo o x3, ou o n, o número natural, o n pelo número natural 3, você vai obter o x3, que é igual a 1 sobre 3, que é 1 terço, certo? E assim sucessivamente. Progressão aritmética. Agora a gente já sabe o que é uma sequência, né? Uma progressão aritmética é uma sequência, certo? Então agora a gente pode definir progressão aritmética. Então vamos lá para definições 2 da nossa aula. E o seguinte, ó, uma progressão aritmética é uma sequência, certo? Na qual a diferença, olha só, na qual a diferença entre cada termo e o termo anterior é constante. Essa diferença constante, ela é chamada de razão da progressão. E a gente vai representar ela pela letra R, certo? Vamos ver um exemplo de progressão aritmética. Essa sequência aqui, ó, 0, 2, 4, 6, ela é uma progressão aritmética cuja razão vale 2. Como é que você verifica isso? Você verifica usando a definição de progressão aritmética, né? A definição diz o seguinte: a diferença entre cada termo e o termo anterior tem que ser constante. Então você vai pegar o x1 menos o anterior, que é o x, você vai pegar o x2 menos o termo anterior, que é o x1. Nessa sequência aqui, o x2 é 2, o x1 é 0, 2 menos 0, 0. x3 menos o x2. O x3 nessa sequência é 4. O x2 é 2, 4 menos 2, 2. x4 menos o x3, o x4 é 6. O x3 é 4, 6 menos 4 igual a 2. Correto? Exemplo 2. A sequência, essa sequência aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9, é uma progressão aritmética de razão 2 também. Como é que você verifica? Usando a definição de progressão aritmética. Ou seja, você tem que fazer essa conta aqui, ó. A diferença entre cada termo e o termo anterior. x2 menos o x1. x2 nessa sequência é o 3. O x1 é o 1. 3 menos 1 igual a 2. x3 menos o x2. O x3 é o 5. O x2 é o 3. x5 menos 3 igual a 2. x4 menos o x3. O x4 é 7. O x3 é 5. 7 menos 5 igual a 2. x5 menos o x4. x5 é 9. O x4 é 7. 9 menos 7 igual a 2. Agora a gente vai obter uma relação entre dois termos quaisquer de uma progressão aritmética, certo? Então, representando aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos representar, seja A1, A2, AM, AN, uma progressão aritmética de razão R, certo? Então, pela definição de progressão aritmética, a gente tem que o x1 menos o A2 menos o A1 é igual a razão. O A3 menos o A2 também é igual a razão. O AM menos 1 também é igual a razão. E o AN menos 1 também é igual a razão, certo? Reescrevendo as equações acima, a gente obtém essas equações aqui, ó. Porque lá eu tenho A2 menos A1 igual a R. Então, somando A1 em ambos os membros dessa equação, a gente obtém que o A2 vai ser o A1 mais R. Só que aqui você obtém A2, só que aqui na frente desse R tem 1, tá? O 1 eu posso escrever ele como sendo 2 menos 1, né? Certo?
O A3, eu pego a segunda equação lá e somo A2 em ambos os membros. Fazendo isso, você obtém que o A3 é igual a A2 mais R. Mas quem é o A2 pela primeira equação aqui? O A2 é o A1 mais R. Então, eu vou substituir o A2 por A1 mais R. Então, isso aqui vai ficar igual a A1, R mais R, 2R. Só que o 2, eu posso reescrever ele como sendo 3 menos 1, tá? Eu estou reescrevendo dessa maneira aqui, para ficar claro para você a relação entre o A3 e o A1. O A3 é igual ao A1 mais 3 menos 1 vezes R. O 3 aqui é esse índice, certo? Esse índice aqui. E esse outro aqui, o 1, é esse índice aqui, ó, do A1, certo? O A4, quem vai ser o A4? O A4 vai ser o A3 mais R. Mas quem é o A3? O A3 é A1 mais 2R. Então você vai substituir o A3 por esse valor aqui, ó, A1 mais 2R. Aí tem o outro R aqui, né? Então vai ficar igual a A1, R, 2R mais R, vai ser igual a 3R. Só que o 3 eu posso escrever como sendo 4 menos 1. Então o A4 vai ser igual ao A1 mais 4 menos 1 vezes R. Analogamente, a gente obtém que o AM vai ser igual ao A1 mais M menos 1 vezes R, certo? E o AN vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, essas duas equações aqui, ó, já nos dá a relação entre um termo qualquer e o A1, tá? Só que suponha que eu quero uma relação entre dois termos quaisquer, que não seja o A1, por exemplo, seja o... Suponha que eu quero uma relação entre o AN e o AM. Como é que a gente obtém isso? Da seguinte forma. Dessa equação aqui, ó, AM igual a A1 mais M menos 1 vezes R, a gente obtém que o A1 vai ser igual ao AM mais 1 menos M vezes R, certo? Então, da última equação, a gente tem que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Mas quem é o A1 aqui? O A1 é igual a AM mais 1 menos M vezes R, certo? Mais N menos 1 vezes R, ok? Então, aplicando a distributiva aqui, ó, você tem R vezes 1 que vai dar R, R vezes menos M vai dar menos MR. Aí, aplicando a distributiva aqui também, você obtém R, você multiplica R por N, que vai dar NR, menos R vezes 1, que vai dar R. Aí aqui você tem R menos R, que dá 0, certo? E aqui, se você olhar, ó, você vê que o R está presente nessas duas parcelas aqui. Então, você pode colocar ela em evidência, certo? Colocando o R em evidência, você obtém essa seguinte igualdade. O AN vai ser igual a AM mais N, que é esse N aqui, menos o M vezes a razão, certo? Portanto, a gente tem uma equação que relaciona dois termos quaisquer de uma progressão aritmética, que é essa daqui, ó, certo? Ela vai ser muito útil para a gente resolver os exercícios, certo? Então vamos para o exemplo. Vamos para o exemplo 3 aqui, tá? O exemplo 3 diz o seguinte, ó. Em uma progressão aritmética, o quinto termo vale 30, certo? Tá aqui, 30. E o 20º termo vale 50. Aí ele pergunta, quanto vale o oitavo termo dessa progressão, certo? Como a gente tem aqui o A5 e o A20, pela equação vista anteriormente, né? A gente tem que o A20 vai ser igual ao A5 mais 20 menos 5 vezes R. Mas o A20 é 50 e o A5 é 30. 20 menos 5, 15. Certo? Somando menos 30 em ambos os membros dessa equação aqui, você vai ter 50 menos 30 que vai dar 20. E 30 menos 30 é 0. Aí 0 mais 15R dá 15R. Dividindo ambos os membros dessa equação por 15, você vai obter, se você pegar 15R e dividir por 15, né, 15 dividido para 15 vai dar 1 vezes R vai dar R. E vai ficar 20 dividido por 15, certo? Aqui dá para você simplificar o numerador da fração, que é 20 por 5, que vai dar 4.
e divide o denominador, que é 15, por 5, que vai dar 3. Portanto, a razão é 4 sobre 3, certo? Mas lembrando que nessa questão ele não quer a razão, ele quer o oitavo termo da progressão, certo? Então você pode relacionar, através da equação vista anteriormente, o A8 com o A20 e o A8 com o A5, certo? Vamos nessa aqui relacionar o A8 com o A5. Então, usando a equação, a gente tira que o A8 vai ser igual a A5 mais 8 menos 5 vezes R, certo? Então, só que eu sei que que o A5 é 30, certo? 8 menos 5 é 3. A razão eu já encontrei, é 4/3. Então, o A8 vai ser igual a 30, mais, você simplifica aqui o 3 com esse 3, então vai ficar 4. Então, vai ficar 30 mais 4. Então, o A8 é igual a 34, certo? Portanto, o oitavo termo dessa progressão aritmética vale 34. Aqui a gente tem o exemplo 4, correto? O exemplo 4 diz o seguinte, ó. Ele pergunta, qual é a razão da progressão aritmética que se obtém inserindo 10 termos entre os números 3 e 25? Então, já tem o número 3 e tem o 25. Entre esses dois números, eu quero inserir 10 termos, certo? Se eu vou inserir 10 termos, então eu vou ter uma progressão aritmética de 12 termos, né? Porque eu já tenho 2, que é o 3, que é eu posso chamar ele de A1, e tem o último, que é o 25. Só que eu vou inserir 10 termos, então ela vai ter 12 termos. Então, chamando, se o A1 for, fazendo aqui, ó, o A1 igual a 3 e o A12 igual a 25, pela equação que relaciona dois termos quaisquer de uma progressão aritmética, a gente obtém que o A12 vai ser igual ao A1 mais 12 menos 1 vezes a razão. Mas o A12 é 25 e o A1 é 3. 12 menos 1, 11. 11R. Somando menos 3 em ambos os membros aqui, ó, você vai obter 25 menos 3, que é igual a 22. 3 menos 3, 0. 0 mais 11R vai dar 11R. Dividindo ambos os membros dessa equação aqui por 11, você vai obter 11R dividido por 11, né? Vai ficar 11 dividido por 11, vai dar 1 vezes R, que vai dar R. E 22 dividido por 11 vai dar 2. Portanto, a razão dessa progressão aritmética é igual a 2. Aqui a gente tem o exemplo 5, tá? O exemplo 5 diz o seguinte, ó. O planeta Halley visita a Terra a cada 76 anos. Sua última passagem por aqui foi em 1986. Aí aqui ele pergunta, quantas vezes ele visitou a Terra desde o nascimento de Cristo, certo? E a outra pergunta é, em que ano foi sua primeira passagem na era cristã? Então, neste exemplo aqui, a razão da nossa progressão aritmética é 76, certo? O AN, eu sei que o AN é igual a 1986. O que é que a gente quer? A gente quer encontrar o N, certo? Que é o número de vezes que ele visitou a Terra desde o nascimento de Cristo, e o A1, que é a primeira vez, a primeira passagem dele nessa era, na era cristã, certo? Então, pela equação acima, né, que a gente viu lá, a equação que relaciona dois termos qualquer de uma progressão aritmética, a gente tem que o A1 mais N menos 1 vezes R vai ser igual a N, certo? A1, a razão é 76, o AN é 1986, certo? Aplicando a distributiva aqui, ó, você vai ter 76 vezes N, que vai dar 76N. 76 vezes menos 1 dá menos 76, igual a 1986, certo? Somando menos 76N e 76 em ambos os membros dessa equação aqui, a gente obtém que o A1 vai ser igual a 2062 menos 76N. Certo? Como ele quer, ó, ele pergunta em que ano foi sua primeira passagem na era cristã. Então, esse A1 tem que ser um número maior que 0, certo? Então, a gente tem essa inequação aqui, certo? Passando para o slide anterior, a gente tem essa inequação aqui, ó, 2062 menos 76N, maior que
0, certo? Então, somando membro, ou 76N em ambos os membros aqui, a gente vai obter que o 76N vai ser menor que 2062, certo? Dividindo ambos os membros dessa inequação aqui por 76, a gente vai obter que o N vai ser menor que 2062 dividido para 76. Efetuando essa divisão aqui, a gente tem um número aproximado como sendo N, tem que ser menor que 27,1315, certo? Mas como N é um número natural, certo? Então o N vai ser igual a 27, certo? Portanto, ele visitou a Terra 26 vezes desde o nascimento de Cristo, correto? Esse N é o número de vezes que ele visitou a Terra. Se a gente substituir o N igual a 27 nessa equação aqui, ó, A1 igual a 2062 menos 76 vezes N, a gente obtém o seguinte. O A1 vai ser igual a 2062 menos 76 vezes 27. Efetuando essa multiplicação aqui, a gente vai obter 2052. Então a gente tem A1 igual a 2062 menos 2052. Logo, A1 vai ser igual a 10. Certo? Portanto, sua primeira passagem na era cristã foi no ano 10. Ok? Então, pessoal, isso era o que a gente tinha, né, para a aula de hoje, certo? A gente viu nessa aula 2 definições e 2 exemplos de sequências, certo? E 5, né? Acho que foi 5 exemplos de progressão aritmética, certo? Estudem, sugiro que estudem da forma que eu falei no início do vídeo, dando pausa. E muita dedicação aí durante esse período, né? Boa sorte a todos e muito obrigado. Tá?